Meu nome é Benjamin. Estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é o profeta poderoso para o fim dos tempos. Você sabe de quem estou falando? Um profeta que foi anunciado em toda a Escritura Sagrada, no Tanar e na Aliança Renovada. Esse profeta tem uma mensagem poderosa com a qual preparará o caminho para Yeshua. Ele anuncia julgamento, mas nesse anúncio também há esperança. Ouvimos Malaquias, considerado o último profeta antes de um período de silêncio de cerca de 400 anos, durante o qual Elohim não falou mais ao povo por meio de profetas. Ele anuncia esse profeta que, segundo a tradição judaica, dará início à era messiânica. Você sabe agora de quem estou falando? É Elias. Malaquias 3, 22 a 24 diz: Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, a quem eu dei mandamentos e regulamentos para todo Israel em Horeb. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia do Senhor grande e terrível. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. De acordo com Malaquias, a razão para o retorno de Elias é a conversão dos corações dos pais e de seus filhos. A palavra hebraica para converter é shub e tem um seguinte significado: trazer de volta. Mas a palavra shub também contém um significado: retornar a Elohim, arrepender-se. Do ponto de vista hebraico, Malaquias 3, 22 ao 24, significa uma restauração profunda entre as gerações e um avivamento espiritual antes do dia do Senhor, no qual o profeta Elias reconcilia os corações das gerações atuais com seus justos patriarcas, os pais. Trata-se de uma restauração intergeracional. O foco está na cura da divisão entre os pais, que são os ancestrais, os patriarcas, ou aqueles que são fiéis à Torá, e os filhos da geração atual desobediente. Quando os filhos retornam à fé, os pais, os ancestrais, podem reconhecê-los novamente como seus herdeiros legítimos, curando assim a conexão espiritual entre as gerações. Retorno à Torá. A transformação dos corações está intimamente ligada ao versículo 22, que exorta a lembrar a Torá de Moisés. Lembrem-se da lei, Torá, do meu servo Moisés, versículo 22. Isso implica um retorno a uma vida de acordo com a Bíblia e a aliança. A implementação da mensagem deve impedir que Elohim venha para lançar a maldição sobre a terra. Maldição significa em hebraico sherem, que significa consagração para destruição ou destruição total. Maldição, herem, é uma maldição ou destruição total, frequentemente usada em conexão com o julgamento divino. Prevenção do herem. O objetivo final desse ministério, semelhante ao de Elias, é evitar o sherem, o decreto de destruição total. Esta reconciliação entre as gerações impede que Elohim castigue a terra com um sherem, uma maldição ou banimento de destruição total. A este respeito, deve-se mencionar que em muitas comunidades cristãs, esses versículos de Malaquias não são lidos em contexto, mas retirados dele. Fala-se então de reconciliação entre pais e filhos em uma família. Mas isso não faz sentido algum. Se não houver reconciliação em uma família, Elohim não virá para castigar a terra com a maldição, ou seja, a destruição total. Mas como não há mais compreensão do contexto geral da Bíblia, já que o chamado Antigo Testamento não é mais válido para nós, a interpretação dessas comunidades estará errada.
Na Alemanha, por exemplo, havia um ministério de cura muito conhecido, cujo líder já faleceu, que construiu todo um pilar de seu ministério com base nessa interpretação errada do versículo. Talvez agora vocês possam compreender bem o roubo que está ocorrendo nas fileiras dos cristãos, onde se ensina que a Torá não é mais válida. Além disso, as comunidades que ensinam que a Torá não é mais válida para nós, mesmo que não conscientemente, contribuem para que o muro da maldição, Sherem, continue sendo erguido, em vez de ajudar a derrubá-lo através do ensino da Torá. Como as advertências de Elias são em grande parte ignoradas e a lei, a Torá, de Moisés não é mantida na memória, já está ocorrendo uma consagração para a destruição. Se olharmos para o mundo e vermos as forças destrutivas que estiveram em ação nas últimas semanas, não podemos deixar de confirmar isso. Vimos tempestades extremas e inundações. Por exemplo, Península Ibérica. Espanha e Portugal passaram por uma série de fortes tempestades de inverno durante semanas. Foram registradas velocidades de vento de até 200 km por hora e ondas de até 13 metros de altura. Vários sistemas de baixa pressão consecutivos, pelo menos 5, causaram inundações massivas, milhares de evacuações, quedas de energia e grandes danos materiais. Norte da África. Marrocos foi fortemente afetado. Chuvas intensas, inundações, deslizamentos de terra, várias vítimas mortais e evacuações em grande escala. Itália, Sicília. Deslizamentos de terra destruíram casas como se fossem caixas de fósforos. Um indício de solos extremamente saturados de água após chuvas contínuas. Balcãs. A Bulgária também registrou inundações em grande escala, especialmente em regiões rurais. Grécia e Chipre, o norte da Grécia, incluindo Trikala, região de Larisa, e parte de Atenas foram os mais afetados. Chipre também teve chuvas fortes e inundações locais. Tempestade de inverno na América do Norte. A costa leste dos Estados Unidos foi atingida por um evento invernal excepcionalmente violento. Cerca de 200 milhões de pessoas foram afetadas pelo frio, neve, chuva gelada e rajadas de vento. Mais de 1 milhão de residências ficaram temporariamente sem energia elétrica. O número de mortos ultrapassou 100, principalmente devido a acidentes de trânsito, frio e quedas de energia. A lista poderia continuar e se estender a outros países. O profeta Isaías fala exatamente dessa profanação da terra, em Isaías 24, 5 e 6. E a terra foi profanada por seus habitantes, pois eles transgrediram as leis, violaram as ordens, invalidaram a aliança eterna. Por isso, a maldição consumiu a terra, e aqueles que nela habitam pagam por isso. Por isso, os habitantes da terra desapareceram, e poucos homens restaram. Aqui fica clara a mesma relação entre transgredir as leis da Torá e a maldição que leva à destruição. Em muitos países do mundo, foram observadas chuvas extremas, que em pouco tempo provocaram enchentes violentas que arrastaram carros, casas e pessoas. Acontece o que Isaías descreve, 24:19. A terra se rompe, a terra se quebra, a terra se abala, a terra cambaleia como um bêbado e balança como cabana noturna. Os cientistas descobriram algo muito extraordinário sobre a água. A água tem memória. A água é o elemento mais receptivo da natureza. Estudos recentes mostram que a estrutura molecular da água se altera quando é exposta a diferentes frequências emocionais. Assim, palavras de amor, pensamentos de gratidão e intenções de cura têm influência sobre a água, mas também a negatividade, a raiva e a destrutividade
Tudo isso se imprime na estrutura molecular da água. O autor e empresário japonês Masaru Emoto, 1943 a 2014, ficou conhecido por sua afirmação de que a consciência humana, as palavras, a música e os pensamentos têm uma influência direta na estrutura molecular da água. A experiência. Emoto escreveu palavras positivas como amor e gratidão, ou negativas como ódio ou eu te odeio, em garrafas de água e expôs a água à música clássica ou heavy metal. Os resultados? De acordo com Emoto, a água exposta a influências positivas formou estruturas cristalinas simétricas e bonitas após ser congelada. Por outro lado, a água exposta a pensamentos ou sons negativos formou padrões caóticos, feios ou distorcidos. Você mesmo pode fazer uma experiência. Antes de dormir, encha um copo com água pura, segure-o com as duas mãos e diga à água o que ela deve fazer. Enquanto durmo, purifique o que eu não posso ver. Absorva o que é pesado e remova o que não me pertence. Coloque o copo ao lado da sua cama. Se a água estiver cheia de bolhas na manhã seguinte, seu ambiente é pesado e a água absorveu isso. Se a água parecer suja, o peso é ainda maior e reflete um acúmulo de dias, semanas, meses, cheios de tensão e energia que não são suas. Se a sua água estiver inalterada, a energia ao seu redor é leve. Despeje a água, ela cumpriu sua função. Se a água parecer alterada, repita o processo por 7 noites. Desde que fiz essa experiência, não vejo mais a água como antes. Tenho grande respeito por esse organismo vivo. Assim, pode-se dizer que a água é um espelho do nosso estado interior coletivo. É um ser vivo e consciente que age ao nosso tratamento. A água é um organismo vivo, assim como as árvores, por exemplo. As árvores podem se comunicar entre si através do micélio, a rede subterrânea de todas as células filiformes de um fungo. Elas trocam informações sobre o clima e os perigos, transportam nutrientes uma para as outras, etc. E assim, as enormes massas de água destrutivas que se precipitam como um dilúvio sobre cidades e regiões refletem o estado interior da humanidade. E assim voltamos ao ponto de partida. Quanto mais nos afastamos dos ensinamentos de Elohim na Torá, mais nos abrimos ao caos e as massas de água descontroladas absorvem isso em sua memória da água e reagem. Que todos sejam ricamente abençoados.